Galera, estrutura do desenvolvimento. Então, vimos a estrutura da introdução. Estrutura do desenvolvimento. Não é a única estrutura, tá, galera? É a que eu acredito ser a mais fácil para vocês. Mais pedagógica, mais didática. Você começar com o tópico frasal. Por que começar com o tópico frasal? Esse tópico frasal, ele retoma a sua tese. Então, por exemplo, né, o Renan colocou ali o riso como uma ferramenta de adequação social. O tópico frasal, ele vai pegar essa ideia central e ele vai introduzir ali um período curto para falar sobre o riso como ferramenta de adequação social. Então, lá na tese, por exemplo, a gente pode ter colocado que o riso ele é uma ferramenta importante na sociedade. Aí agora, no tópico frasal, eu vou utilizar, né? O riso, ele é uma ferramenta importante, pois contribui para a adequação social. Então, fiz o meu tópico frasal. Aí agora eu vou ter que trazer uma informação e um comentário crítico sobre isso. Como que eu posso fazer? Entra o que eu falei ali, por exemplo, usar, né, a questão do meu irmão. Eu poderia usar o exemplo dele como uma informação sobre isso. Então, eu disse que o riso é uma ferramenta de adequação social. Aí eu posso trazer um exemplo, né? Acontece, essa adequação é necessária, essa adequação ocorre, por exemplo, com pessoas do aspecto autista, que, né, diante da necessidade de se adequar ao grupo, buscam fazer piadas para que sejam aceitas pelos seus amigos, pelo seu grupo social. No entanto, muitas vezes essas piadas acabam não tendo uma boa contextualização. Veja, eu trouxe um exemplo. E aí eu vou trazer um comentário crítico sobre como isso se desdobra. E aí eu posso trazer que, devido a isso, essas pessoas acabam sofrendo bullying, né? E aí traz, inclusive, uma outra face do riso, que é uma face violenta. Mas olha como eu estou comentando e trazendo informação. Eu coloquei separadinho ali por uma questão didática, né? Informação e comentário crítico. Mas isso acaba no texto se entrelaçando. Não, nem sempre ele é tão separadinho assim, ok? E aí eu venho para o fechamento. O que é o fechamento? É a conclusão lógica disso tudo. Então aqui eu vou trazer um conectivo de fechamento e vou fechar o meu texto, ok? A Rebeca perguntou se para embasar pode usar um filme ou uma série que tem autistas que só... Sim, tranquilo. Nossa, tem uma série Advogada Extraordinária, por exemplo, né? Que ela passa por diversas situações, acaba sendo engraçado. Legal pra caramba. Isso eu vou trazer como informação e aí eu vou fazendo comentários críticos de como isso aparece na sociedade, galera. Vocês conseguem perceber como a argumentação ela fica fácil quando eu começo a amarrar isso com o dia a dia da nossa sociedade? Laira, algumas pessoas chamam informação de argumento. Na verdade, assim, ó. Agora eu vou falar uma coisa técnica para vocês, tá? Tecnicamente, dentro da linguística, o argumento é tudo isso organizado para convencer a pessoa do meu ponto de vista. Tá? O argumento não é algo separado. O argumento não é a informação, não é o comentário, não é o fechamento. Argumento é esse todo. Quando eu organizo esse todo, eu tenho um bom argumento. Só que você concorda comigo que quando eu estou usando o exemplo de uma série, isso está contribuindo para te convencer, porque ele cria um cenário na tua cabeça que você consegue visualizar. Putz, eu consigo visualizar isso acontecendo. E daí você traz um comentário crítico na sociedade que você fala, putz, é verdade, isso acontece aqui também. E você convence a pessoa. Certo? Fez sentido para vocês? Ok, até então? Todo mundo conseguiu entender o que é essa argumentação, galera? Ficou mais tranquila essa parte argumentativa? Alguma pergunta sobre conceito de argumentação? Depois a gente vai ver isso no texto. Mas, gente, a argumentação é isso. A argumentação não é uma fórmula mágica que eu coloco, uma parte do meu texto que eu tenho que colocar. Inclusive, né, tem gente que pensa que a argumentação ela é o uso de um repertório de autoridade. E aí ela força a colocar um repertório de autoridade. Só que muitas vezes, se você fizer isso, ao invés de melhorar sua argumentação, você está perdendo sua argumentação. Vamos pegar um exemplo. A gente está falando, né, de pessoas com TEA. Platão falou sobre isso? Não.
E aí eu quero botar isso no meio de Platão lá. Será que vai conseguir reforçar o meu argumento? Ou então eu estou falando de tecnologia, daí eu quero falar de Platão, que está lá na Grécia, 2000 anos atrás, e eu estou falando de tecnologia no sentido de computador, inteligência artificial, blá, blá, blá. Dá para usar? Até dá, mas vai depender do como. E aí, às vezes, fica muito forçado. Por quê? Porque você quer pegar lá Platão, que está lá na Grécia, escrevendo em pedra, e falar de tecnologia de inteligência artificial. Está muito distante. Platão provavelmente vai mais te prejudicar do que te ajudar. Às vezes, se você falar do Twitter, vai ser mais fácil do que você usar Platão. E vai ficar melhor. Fez sentido para vocês? Ok? Rebeca, posso sim. Então vamos lá. O que é o tópico frasal? É a abertura da minha argumentação. Tá? Então, quando eu penso em tópico frasal, eu estou introduzindo, na verdade, assim, né? Eu estou recolocando o que eu coloquei lá no final da minha introdução, ali, para que eu possa começar a desenvolver esse tópico. Por isso que o nome é tópico. O tópico frasal é a abertura da minha argumentação, que vai se relacionar com a informação e com o comentário crítico, tá? E vai culminar com o fechamento. Ok? Sim, Renan, é na informação onde nós vamos colocar filmes, séries, o que vocês entendem por repertório, tá? Lembrando que repertório é tudo isso. É um exemplo, é uma analogia, é uma metáfora, tudo isso contribui. Ok? Podemos seguir? Vamos lá, qualquer coisa eu volto. Galera, vocês que mandam. Conclusão. Chegamos aqui. Repito, Rebeca, informação. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês visualizarem. Informação vai ser a parte em que nós vamos colocar, tá, a informação, por isso o nome, que é onde você coloca repertório, música, filme, relacionado com o que você está discutindo. Então, vamos lá. Eu tenho o tópico frasal que eu estou falando sobre a face do riso como ferramenta de adequação social. E aí eu quero exemplificar isso com ou melhor, ilustrar isso com uma série. Aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma série que tenha uma autista, por exemplo, né, Advogada Extraordinária, que tem em algum momento da série algo que ela faz lá, que é provocar o riso para tentar se adequar socialmente. Entendem a relação? Então é uma informação que vai contribuir para a minha argumentação. Pode ser uma citação? Pode ser. Dependendo do que eu tiver desenvolvendo, pode ser sim uma citação, sem problema algum. Ok? Tranquilo, Rebeca? Lembrando, galera, tá? Informação e comentário crítico, eles se entrelaçam. Às vezes eu tenho um pequeno período de informação, comentário no meio, continuo descrevendo aquela informação e ele vai se amarrando. Nem sempre ele está tão separadinho assim. O comentário crítico é a relação entre essa informação e o tópico que eu estou desenvolvendo, Rebeca. Então, eu estou dizendo que, nesse parágrafo hipotético, tá? Que o sorriso, uma das faces do riso, é uma ferramenta de adequação social. Aí eu estou usando a série para isso. Aí eu vou fazer um comentário, que é, conforme ilustrado na série, muitos autistas, né, na nossa sociedade buscam o riso também como uma forma de adequação. Entendeu? Eu amarro o que eu coloquei na informação com o que acontece na sociedade ou com a minha visão sobre aquilo. É um comentário que você vai fazer amarrando as duas coisas. Certo? Boa pergunta, Isabela. A pergunta é a seguinte: quando eu não lembrar exatamente a citação, mas só a ideia, eu posso escrever ela com minhas palavras e citar o autor e a obra? Sim, Isabela, é o que a gente chama de uma citação indireta, tá? Aliás, eu indico para vocês usarem citação indireta. Muito melhor do que a citação direta. Por quê? Porque dificilmente vocês vão lembrar palavra por palavra, a não ser que seja algo que vocês são muito fã, né? Então, é bem melhor você fazer uma citação indireta, e sim, você pode citar o autor sem problema algum, tá? Porque você vai demonstrar que a ideia é dele, mas que você está se utilizando dessa ideia conforme as suas palavras, tá?
Pode, Renan, pode inverter. Não existe uma ordem certa. Qual é a ordem que você não pode inverter? Você não pode inverter o tópico frasal, você não pode mudar ele de lugar, porque ele é a abertura do parágrafo. E você não pode inverter o fechamento, porque é o fechamento do parágrafo. Agora, informação e comentário, você pode inverter ou você pode entrelaçar, ok? Outra coisa, galera, é obrigatório fazer um tópico frasal? Não, nem sempre. No entanto, quando a gente faz o tópico frasal, fica mais fácil de argumentar, porque ele já dá um direcionamento. Senão, às vezes, a gente acaba fugindo um pouco do ponto que a gente quer argumentar, tá? Por isso que eu indico fazer dessa maneira. Beleza?